A passagem que eu vou falar na noite de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 32 e 33. Nessa noite, uma noite fria, uma noite de sexta-feira, mas nós podemos sentir a presença de Deus através do Espírito Santo no nosso coração, a glória de Deus neste lugar. E ao ouvirmos a palavra de Deus, nós sabemos que ela gera fé no nosso coração. E ao ouvirmos a palavra de Deus com atenção, é uma confirmação que somos de Deus. Porque está escrito no Evangelho de São João: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, eu creio que estarei falando aos seus ouvidos, mas o Espírito de Deus estará falando aos ouvidos da alma, aos ouvidos do seu coração. E no momento em que nós formos orar, com certeza, os ouvidos do Senhor estarão abertos para ouvir a sua oração, e seu braço será estendido, ou estará estendido, para abençoar a sua vida. Então é importante, porque a palavra gera fé, e a fé agrada a Deus. E nesse texto, que está no Evangelho de São Lucas, Jesus estava respondendo aos fariseus que lhe perguntavam a respeito do final dos tempos, como seria. E Jesus estava no importante sermão, falando como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. E nessa palavra de Jesus, ele se lembra de Sodoma e Gomorra, quando caiu fogo do céu e consumiu aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Foi Ló, fugindo de Sodoma e Gomorra, com sua esposa e suas duas filhas. E havia uma ordem de Deus para que eles saíssem, fugissem, salvando as suas vidas, e não olhassem para trás. E assim fizeram. Os dois anjos do Senhor que ali estavam, arrastando eles da cidade, ou levando para fora da cidade, saíram correndo. E de repente do céu, labaredas de fogo caem e consome toda aquela região, fogo e enxofre. E eles, obedecendo a Deus, saindo de Sodoma e Gomorra, correndo, salvando suas vidas, de uma cidade pecaminosa, de uma cidade onde o pecado era constante, a prática do pecado, a imoralidade, enfim, a maldade de Sodoma havia chegado até Deus, e aquela cidade foi destruída por causa disso. Mas na fuga, aconteceu algo que não podia ter acontecido. A mulher de Ló, ela para e olha para trás, porque o seu coração havia ficado lá em Gomorra, lá em Sodoma. As práticas pecaminosas daquela cidade. E ela olha para trás, talvez com esperança de voltar,
ou lembrando daquilo que praticava lá em Sodoma, e a sua desobediência custou caro. Ela se transformou uma estátua de sal. E nessa mensagem, nessa pregação de Jesus, ele chama a atenção dos discípulos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus chama a atenção dos discípulos porque a sua desobediência custou caro. Deus havia dado um livramento. E ela, com seu esposo e suas filhas, fugiram da cidade, escaparam com vida, caminharam. Mas num determinado momento ela para e olha para trás. Ela olha para a cidade, fogo queimando. No momento em que ela olha, se transforma uma estátua de sal. O coração dela havia ficado lá. Mas você pergunta, pastor, eu conheço Jesus. Eu já saí do Egito. Mas eu quero lembrar que muita gente, eu creio que muitas pessoas que já sentaram nessa cadeira e conheceram o amor de Deus, por não observar a palavra de Deus, olharam para trás e se perderam, voltaram para o mundo, se esqueceram do Senhor, se esfriaram na fé. Por esse motivo, Jesus chamou a atenção dos discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Devemos olhar para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Devemos avançar para aquelas que estão diante de nós, aonde Cristo tem um galardão para aqueles que vencerem. O nosso coração não pode estar lá atrás. Deus já nos tirou de lá, daquela velha vida que levávamos, dos nossos pecados. E como foi maravilhoso quando nós saímos, ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, houve o arrependimento, abandonamos os nossos pecados, nosso coração foi lavado no sangue de Jesus, e nós começamos uma caminhada rumo à terra prometida. E a ordem do Senhor continua sendo essa: não olheis para trás. Quem pega no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então é importante nós lembrarmos que o Senhor já nos deu um livramento. Não foi à toa que ele, no meio do sermão, ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Chama a nossa atenção para não ficarmos lembrando do passado, olhando para trás. Pelo contrário, devemos olhar para frente, olhar para Jesus, pegar no arado e seguir à frente, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o nosso nome está escrito lá. Deus tem um galardão para aqueles que vencerem, para aqueles que perseverarem até o fim. Então, meu querido, minha querida, é bem verdade que muitas vezes o inimigo sopra, o inimigo quer chamar nossa atenção, e não quer que nós prossigamos, mas ele quer que nós olhemos para trás. O próprio Jesus fala que aquele que volta para trás é como o cão que volta para o seu próprio vômito.
É como o porco que volta para o chiqueiro. Então, meu querido, o segredo é olhar para frente. É caminhar, olhar para Jesus. Não olhar para o erro de A, para a falha de B. Porque se nós ficarmos olhando para o erro de um, para o erro de outro, fatalmente, como Pedro afundou no mar da Galileia, nós também vamos fracassar, vamos afundar. Por isso que lá em Hebreus está escrito, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O segredo está em olhar para Jesus, em crer nele, em confiar nele, na sua palavra, e saber que ele começou uma boa obra em nossa vida, desde o momento em que nós saímos do Egito, e Deus nos tirou do pecado, que nós nos arrependemos, que nós cremos nele, ele começou em nós uma boa obra. Por isso Paulo diz, eu tenho por certo que aquele que em vós começou uma boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da volta do Senhor. Então o Senhor começou uma boa obra na sua vida, perdoou seus pecados, em outros curou a enfermidade, libertou das garras do diabo, libertou do vício, libertou da incredulidade, tirou você lá da tristeza, colocou você sobre a rocha, num novo caminho, tirou das trevas e trouxe para a luz. Então ele começou uma boa obra na sua vida. Tenha certeza que ele é poderoso, ele vai continuar agindo, transformando, fazendo de você um vaso para a honra e glória do seu nome. Então, meu querido, não olhei para trás. Esqueça das coisas que para trás ficam. Esqueça das coisas que para trás ficam. E olhe para o que está diante de vós. Tenha certeza que esse Deus que, com mão forte, tirou você lá do pecado, esse Deus com mão forte vai te guardar. E Ele disse que estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Então esse Deus que prometeu estar com você, Ele está aqui, e você está na presença dEle nesta noite. E estar na presença de Deus é ter gozo, paz, alegria. Esse é o reino de Deus. Não é comida nem bebida, mas é gozo, paz, alegria. É uma felicidade que o mundo não tem. É uma alegria que o mundo não conhece. Mas nós temos, porque nós estamos no reino de Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Então, tenha certeza que você olhando para Ele, o céu sempre vai estar aberto sobre a sua vida. E numa noite como esta, uma noite fria, mas uma coisa é certa, o calor da presença de Deus vai aquecer, ou já está aquecendo o seu coração. E com certeza o céu aberto, bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a sua vida. Você que está precisando de uma bênção, você que está enfermo, você que está cheio de problema, cheio de tristeza, aquele que disse, vinde a mim, cansados e oprimidos, é Ele quem dá o alívio, é Ele quem dá o refrigério, é Ele quem dá a graça, é Ele que dá a resposta, é Ele que dá a bênção. E Ele está aqui para abençoar você nessa noite. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Coloque-se em pé, vamos fazer uma oração poderosa neste momento.